Dando continuidade ao nosso vídeo, customizações de varas de fly fishing, parte 15. Nesta parte do vídeo agora, que vocês estão me acompanhando de certo, já se surpreenderam que há a possibilidade de você colocar um componente ou vários sobre um blank, seja ele para uma restauração ou até para fazer uma montagem de varas, utilizando simplesmente a sua coxa. Muito bem. Com um pouco de habilidade, e é certo que nem todos vão ter, mas provei que é possível, você pode simplesmente sentar numa cadeira, colocar o seu equipamento sobre a sua coxa e assim fazer você mesmo ser uma estação de enrolar varas. Eu até prefiro desta forma, até porque fui acostumado a ter mais dificuldade em fazer todos os meus equipamentos. Mas, claro que a gente pode facilitar e deve, e até se puder, utilizar um equipamento apropriado ou alternativo com recursos para facilitar a nossa vida. Desta forma eu vou explicar como fazer então o uso de uma caixa de sapato e utilizar um pequeno apetrecho para assim melhorar a condição de trabalho, quando assim o equipamento estiver sendo enrolado ou fixado as peças sobre o mesmo, né? Desta forma, você vai ter uma facilidade maior para não correr o risco de perder o seu trabalho. Quando nós fazemos esse processo, então, sobre as coxas, com certeza eu consigo ter uma condição de equilíbrio melhor, até porque estou totalmente envolvido nesse processo. Quando eu utilizo, então, pequenos acessórios alternativos, eles não são adequados, mas podem, assim, me sanar neste problema, não é? Ou nesta operação de trabalho que requer destreza, capricho e uma necessidade, às vezes, por não termos uma estação ainda em mãos. Mas isso não impede que nós comecemos até a treinar. Bom, vamos entender então este processo que não é muito complexo, pelo contrário, é bastante econômico e isso agrada a muita gente, eu sei, que me prestigia aí. Como também fica como uma base de conhecimento prévio sobre todo esse assunto da arte de fazer e montar varas. Perfeito? Vamos entender similar. Eu utilizo as caixas de sapato então, não somente para esta finalidade, mas assim quando eu adquiro algum calçado ou minha esposa, eu peço para trazer a caixa, quando assim compro o produto. Essas caixas então eu utilizo para acomodar meus itens de atado. E também é uma sugestão, fica aí a dica, para aqueles que precisam organizar dentro de algum cantinho ou em um ambiente específico para esse tipo de serviço, seja para atado ou construção de varas, restauro, acomodar itens como linha, peças de reposição, ferramentas. Isso fica bem fácil. Vou mostrar para vocês aqui que este ambiente que eu tenho aqui é exclusivamente, somente para esse fim. O armário que está aqui, ele acondiciona então todos os itens que eu preciso para o meu atado ou para a confecção das minhas varas, restauros e até guarda de equipamento que eu tenho, seja para pescar, como também as carretilhas, molinetes e outros itens que assim compõem o universo da pesca esportiva na minha vida. Claro que os ambientes foram mudando. Em qualquer cantinho da sua residência você consegue fazer um porta-varas ou até colocar em cima de um armário, debaixo de um sofá ou até debaixo da cama do casal. Espero que a sua esposa não tenha nada contra. Mas, se bem acomodado, se bem organizado, ela com certeza vai permitir. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui numa das facetas do meu armário, que eu assim utilizo as caixas. E com isso vocês vão pensando aí, aqueles que me assistem, nas possibilidades de arrumação e organização. Isso é um item muito importante para quem é pescador esportivo. Segue como dica então a metodologia que eu utilizo dentro deste armário destinado para guardar todos os itens que compõem meu universo de pesca,
seja em material de atado ou material para construção de varas, restauros, meus equipamentos de pesca, como carretilha, molinetes, ficam todos acondicionados dentro de caixas, e para o melhor suprassumo seria unicamente, e mais uma dica, rotular a caixa com os itens que assim contém dentro, facilitando ainda mais rápido o acesso e a organização. Isso ajuda bastante a quem precisa e tem pouco espaço, ok? Como também eu tenho meus materiais de pesca, livros e books que assim adquiri durante o universo de mais de 41 anos neste mundo da pesca, como também meu vestuário e mais itens de coleção que guardo com muito carinho para essa longevidade que já tenho. Gostaram das dicas? Bastante interessante, né? Mataram a curiosidade e agora ficaram cientes de que eu utilizo então um guarda-roupa ou um roupeiro para assim acomodar meus itens, como também a minha bancada que eu assim construía tantos anos atrás. Mantenho também um pequeno sofá para um conforto e assistir os vídeos relevantes a esse universo, sejam meus, dos amigos ou de alguém que assim me mande para fazer um comentário. É interessantíssimo você ter o seu cantinho e aqueles que podem, e eu sei que alguns que me prestigiam têm essa condição, têm esta vantagem. Aqueles que não têm, crie o seu universo, separe um pequeno pedaço da sua casa com a permissão, se assim você for casado, da sua esposa, para que assim você possa ter a sua estação de atado ou de enrolar varas. Esta forma de organização facilita bastante a nossa vida. Creio que com isso vocês estão ganhando e vão aprender muito mais comigo. Tem muitos detalhes particulares que eu não contei e estou contando agora, deste período em que eu me dediquei à pesca esportiva. De forma muito particular, eu agora estou dividindo com quem me assiste. E eu espero que vocês aproveitem. O detalhe que você tem que se atentar, como no exemplo anterior, é a altura ou nível das duas caixas. Eu estou usando aqui no exemplo uma caixa com uma defasagem de altura de uma para outra de meio centímetro. Pode ser até 1 centímetro. É tolerável, até porque elas vão ficar pareadas e a diferença e a inclinação do blank, quando assim estiver posado aqui, não vai afetar muito o seu trabalho, ok? Muito bem. Esse detalhe, então, está esclarecido. Eu vou sugerir, então, 2 formas de você fazer este processo sobre a caixa de sapato, de forma que vocês que me assistem, com certeza, vão elaborar outras soluções até melhor. Mas essas são bastante fáceis, simples e funcionam. Vamos entender isto. Eu vou, nesta parte superior aqui da caixa, fazer uma pequena aba. E esta aba, feita com um pedaço de papelão reciclado, vai servir como uma dobradiça para manter o meu blank, então, apoiado na condição que eu precisar. Lógico, se um blank mais calibroso, eu vou estender esta peça. A fixação desta peça, então, sobre a caixa de papelão, e assim vai ser travada com uma fita crepe ou uma fita durex, tá? De forma que você facilmente possa, assim, manter travado o seu blank enquanto a sua operação de conduzir a linha sobre a passadeira, como nós fizemos nesse exemplo aqui, se torne um trabalho um pouco mais fácil. Muito bem. E se você achar que a caixa é muito leve, você pode colocar algum peso interno para assim manter a mesma mais fixa sobre a mesa, ou até fixar com a fita crepe essas 2 caixas para que elas não saiam da posição, facilitando então um controle maior de evitar este movimento. Desta parte aqui nós podemos entender então que é muito simples. Basta fixar esta alheta e na outra caixa de papelão nós vamos usar então um pedaço de espuma, EVA ou até um pedacinho de madeira. Vamos cortar
duas tiras e colar aqui em cima, de forma que o nosso blank possa ficar apoiado de um lado e de outro. Vamos entender então o que eu fiz para melhorar a condição de trabalho em uma estação de amarrar varas alternativa, reciclável, sendo duas caixas de sapato. O que fiz eu? Utilizando então a fita crepe, melhorei a condição de apoio dessas duas caixas, fazendo com que as mesmas fiquem fixas sobre a mesa e não como a anterior que estava solta. Isso facilita o trabalho de quem está começando. A fita crepe então serviu para colocar aqui reforços estruturais para assim fixar a caixa no local. Vamos fazer isso desse lado de cá também, de forma que ambas fiquem firmes, esses dois apoios. Pronto, os dois apoios estão 100%. De um lado, eu vou utilizar então a metodologia da dobradiça, feita com um pedacinho de papelão, tá? Só que essa dobradiça, ela tem uma posição correta de se colocar. Ela não se pode colocar desta forma, e sim no sentido oposto. A força que o blank vai fazer aqui. Ou seja, vamos entender isso melhor. Quando eu posiciono aqui meu blank, para assim esta cantoneira fazer o apoio, eu estou fazendo forças para esse sentido. Como eu faço forças para esse sentido, a tendência desta peça é liberar e sair da posição. Com isso, eu perco o meu trabalho. Então, a posição, se não ficar correta, vai acontecer o escape. Ou seja, eu colocando desta forma oposta, quando eu fizer força, o caniço ou o blank tende a escapar. E desta forma que foi colocado aqui, não é? Ela tende a fazer uma pressão maior, tá? Para evitar, então, que o mesmo saia da posição, eu uso mais um pedaço de fita crepe, calco aqui e prendo este equipamento de forma que ele fique aqui dentro. E toda a pressão que eu faço aqui não escapa. Isso eu posso graduar de acordo com o tamanho do meu blank. E me favorece bastante para que o mesmo não gire ou saia da posição, enquanto eu estiver no meu trabalho de fixação dos componentes. Do lado oposto, então, eu utilizei uma outra metodologia. Peguei a fita crepe, um pedacinho de espuma e assim vou criar o segundo anteparo para que esse caniço trabalhe, ou o blank, no caso, trabalhe aqui girando entre as duas peças. Vocês podem colocar peças maiores ou até fazer um outro sistema. A fixação, então, desta peça pode ser feita com a fita crepe ou até mesmo com uma cola, não é? De calor, não é? A cola de bastão, a cola quente, você pode colar diretamente aqui. É mais rápido e fica mais definitivo. No nosso caso aqui, a gente pode colar simplesmente com o uso da fita crepe, que favorece o blank ficar, ó, acomodado. Então nós temos aqui já um blank que ele me possibilita o giro, o trabalho e não escapa nem para trás nem para frente. Com isso eu consigo, com um leve toque, manter a peça travada sem que ela desenrole. O processo em si continua da mesma metodologia. Nós vamos fazer então a fixação deste pequeno item aqui, que é chamado de clip hook, ou seja, o clipe para prender o anzol, tá? Isso é um acessório fácil de se fazer e mais à frente nós vamos explicar como fazer. Não só esse, como algumas peças que pode ser até a solução para uma pescaria ou uma montagem de uma vara alternativa. Vamos fazer então a fixação desse item e depois contar alguns segredos.
Finalizado o processo e comprovado a eficácia desse sistema bastante simples, reciclável, alternativo e até podemos dizer que um processo rústico para se fazer a montagem do equipamento de pesca, mas funcional, como também fácil de se retirar e de se reposicionar para assim montarmos outros itens, fazer decoração ou avançarmos nesse processo. E aqueles que ficaram curiosos de saber por que a minha bobina de atado está junto desse processo, com certeza eu posso fazer uso dela na fixação de algum componente. Se surpreender, vocês vão ver isso no próximo vídeo. Vamos avançar então um pouco mais o vídeo e explicar o outro processo um pouco mais elaborado de usar anteparos para sustentar o nosso blank e favorecer assim uma estação de atado um pouco mais requintada, porém ainda alternativa. Isso eu vou explicar para vocês ainda nesse vídeo. Para fecharmos com chave de ouro o processo de você fazer uma estação reciclada, alternativa, que possa ser então bem estruturada para assim facilitar o processo de trabalho, na hora que você precisa fazer a sua composição dos componentes sobre o blank ou até um reparo, esta estação aqui que eu projetei para quem está me prestigiando vai surpreender vocês. Um padrão de 2 modelos, bastante leves, simples, e se você assim não quiser mais ou necessita mais de montar a sua vara, você pode simplesmente descartar, porque ela é totalmente descartável. O nosso planeta agradece. Aqueles que acham que isso aqui é muito complicado de se fazer, não, eu simplesmente utilizei, como falei a vocês, a embalagem de papelão que acondiciona o leite. E com esse papelão, eu, assim, em poucos processos de dobra, e utilizando a fita crepe, a tesoura, uma caneta para marcar, ou uma trena ou uma régua, eu posso fazer então rapidamente este processo. Não é muito complexo e faz aqui uso bastante firme do nosso equipamento, facilitando o nosso trabalho e daqueles que me prestigiam e que sigam o projeto assim como eu estou ensinando. Vamos fazer o processo então nessa primeira aqui e depois na outra. Vocês repararam que eu estou utilizando então uma fita crepe para assim unir a peça. Como foi falado, eu não utilizei cola. Então vocês podem ver que o processo construtivo é muito simples. Aqui está a peça já desmontada, certo? O avesso, mostrando que é uma caixa de leite sendo reaproveitada, né? Uma caixa de embalagem. E aqui nós temos simplesmente alguns reforços que eu fiz com fita Durex, só para dar uma melhor estruturada. Eu poderia reforçar algumas áreas com um pouco mais de papelão para assim melhorar. E aqui, que é a base, eu poderia colocar até um peso, tá? Algum peso aqui para aumentar a minha estabilidade da peça. Teoricamente é muito simples. Vamos fazer o processo reverso neste outro modelo aqui e ver que é um pouquinho mais complexo, ou seja, melhor estruturado, porém possível de ser feito também só modificando as dobras, tá? Vamos soltar aqui a fita crepe e com isso nós temos a estrutura aqui da segunda peça. Tão fácil de se fazer quanto a primeira. Observando então já agora em detalhes, vocês podem ver que não tem mistério nenhum, né? Eu simplesmente fiz algumas dobras e utilizei um pouco da minha expertise do tempo de projeto, tá? Com isso, eu simplesmente peguei o papelão que estava montado desta forma aqui, não é? Abri
e pensei, este ponto aqui então será a minha base. E com um pedaço aqui e aqui, eu faço duas estruturas para suporte de vara. A primeira saiu deste ponto aqui e a segunda deste ponto aqui. Como vocês podem observar, eu utilizei uma caixa para fazer dois apoios. Se você usar um papelão maior e mais bem estruturado de parede, ou usar duas caixas, uma sobre a outra, você vai ter uma estrutura para aguentar pesos de blank ou de varas montadas com muito mais peso. A altura é dada nesta parte aqui. Como eu usei a lateral e já tenho uma medida pré-cortada, eu posso então aumentar essa lateral, me gerando uma altura considerável aí, até 20 centímetros seria o ideal, tá? Esta altura aqui, nós podemos checar que está com 17. Eu posso ir até uns 22, 25 centímetros nesta lateral. E a base fica a critério de cada construtor. Teoricamente, não tem grandes mistérios no sentido da gente montar e desmontar uma peça dessa. Basta a gente fazer então as dobras, fazer então o uso da nossa fita e assim finalizar o processo de montagem e de reforços. Eu não colei já com o devido processo de finalização para que eu pudesse assim desmontar e mostrar a vocês, mas é certo que nós podemos gastar então um pouco de fita e um pouco de cola para assim reforçar essas partes que fazem a união, tá? Seja desta ou desta. Esta já tem um corte um pouco mais detalhado, onde eu faço um reforço estrutural com a própria estrutura da peça, sendo esta aqui mais resistente do que a segunda, né? Fechamos aqui então, e assim voltamos a ter uma estrutura praticamente bastante razoável para a gente fazer uso de montagem de varas de forma caseira e alternativa. Com certeza, se a gente reforçar direitinho, com cola ou com fita, ela vai durar um bom tempo. No próximo vídeo nós vamos então montar esta aqui que está desmontada e já está previamente recortada, né? Para assim finalizarmos o processo de montagem, aumentando então com as peças sobressalentes. Vamos falar um pouco também sobre como utilizar a bobina de atado com a devida linha para assim montarmos os nossos componentes e falar de um suporte aramado e algumas vantagens como um distribuidor de linha para melhorar a sua estação caseira, ok? Vamos entender isso melhor no próximo vídeo. Ajude aí se você gostou, divulgue, compartilhe, dê seu like, dê uma força no canal. Assim eu consigo ajudar mais vocês.